Olá, amigos, muito bom dia, bom domingo para todo mundo. A gente está começando mais uma aula de EBD aqui da Igreja Batista do Fonseca. Eu me chamo Tiago, estou aqui na minha varanda, então caso você escute latido de cachorro, passarinho cantar, interfone tocar, isso é normal. Eu tô aqui na minha varanda com as minhas anotações, tá bom? E hoje nós precisamos refletir sobre alguns capítulos no livro de Gênesis, capítulo 39 até o capítulo 43. O título da lição de hoje é Deus dá vitória ao homem de fé. Nós vamos estudar sobre o trecho da vida de José do Egito, né? Uma parte da história desse homem de fé que foi próspero e obteve vitória numa terra estrangeira. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a leitura, tá? Desse trecho. Se você ainda não leu, deixa eu te pedir, pausa seu vídeo agora, corre lá, faz a sua leitura, tome nota, né? Faça seu estudo, depois volta aqui pra gente conseguir se aprofundar um pouco mais e crescer na graça e no conhecimento diante da leitura da palavra de Deus. Antes da gente entrar no nosso trecho propriamente dito, é importante você lembrar que José é filho de Jacó, um dos patriarcas, e que ele foi vendido como escravo pelos seus outros irmãos. Ao ser vendido como escravo, ele foi posteriormente comprado por um homem chamado Potifar. E é aqui que inicia a nossa história no capítulo 39. É José na casa de Potifar. E logo no versículo 2 do capítulo 39, a palavra do Senhor revela que Deus era com José e que isso fazia com que ele fosse próspero. E ainda nesse mesmo versículo, a palavra de Deus nos revela um pouco sobre a aparência de José. Fala que ele era um rapaz saudável, era um rapaz de boa aparência e bonito. Tudo bem? No versículo 4, a palavra de Deus revela que após ter sido comprado por Potifar, José ele prosperou. Né? Ele teve um bom serviço, ele teve um bom desempenho e isso fez com que Potifar nomeasse José como administrador de todos os seus bens. Fez com que ele tivesse uma posição de destaque dentro daquela casa. E isso gerou um interesse sexual na esposa do próprio Potifar. E a esposa de Potifar assedia José. José, ele decide ser fiel a Deus e também a seu patrão, decide ser fiel à sua família, às suas tradições, decide fazer a coisa certa e resiste à mulher de Potifar. Isso gera um problema porque a mulher de Potifar não aceita essa rejeição e em um dos momentos em que a mulher de Potifar estava tentando assediá-lo, ela conseguiu ficar com uma peça de roupa, com uma parte da roupa dele na mão. Isso foi prova suficiente para que ela pudesse acusar José e José fosse preso. Esse é o cenário de fundo, é o nosso tema, é o que acontece no capítulo 39. E algumas coisas que eu gostaria de destacar e pontuar é o versículo 11, aonde revela que José estava sozinho com a mulher de Potifar no momento dessa tentação, no momento dessa investida, né, desse assédio. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém estava vendo e que ele poderia manter isso em segredo. E eu falo isso tranquilamente porque José era o administrador daquela casa. Ele saberia se qualquer pessoa entrasse ou saísse, ele sabia se estava sozinho ou não, ele tinha o controle de todo o movimento de pessoas, de material, de bens daquela casa. Ele era o administrador principal. Abaixo de Potifar, quem mandava administrativamente naquela casa era José.
E do outro lado a gente tinha a senhora da casa, né? A mulher do dono da casa, a mulher de Potifar, que tinha interesse sexual em José e provavelmente já havia tido experiência desse tipo com outros escravos anteriores a José. O que caracterizava uma coisa normal para ela, uma coisa normal naquela sociedade. Então, José estava sozinho com ela e mesmo assim resolve ser fiel. A Bíblia revela que ele estava sozinho. Ele estava sozinho com aquela mulher e mesmo assim ele decide ser fiel, em primeiro lugar, a Deus em tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele tinha de bom na memória, referente à família, à tradição, tudo aquilo que ele defendia. Outra coisa muito importante está lá no versículo 21, aonde a gente percebe que José, ele tinha a graça, ele tinha a admiração de Potifar. Mas diante desse episódio, diante essa acusação injusta, Potifar tem que mandar prender José. E José, logo assim que chega na prisão, ele ganha a amizade, ele ganha a administração do carcereiro. E é assim que termina o capítulo 39. Termina com José sendo preso injustamente. Lembrando que ele já havia sido vendido como escravo e agora é preso injustamente. No capítulo 40, a história de José continua, só que dessa vez ele tem um encontro com outras duas pessoas. Ele vai conhecer o copeiro e o padeiro de Faraó. Obviamente, eles dois também estavam presos, eles estavam ali presos junto com José, só que José, ele era agora o responsável da cadeia, ele era agora o responsável pela carceragem. Ele foi tão próspero, ele demonstrou tão boas atitudes e características que ele era um prisioneiro que comandava, que organizava os demais presos. E um dia, ali na prisão, José percebe que tanto o padeiro quanto o copeiro estavam para baixo, estavam tristes, não estavam bem. E ele pergunta o que aconteceu. E eles contam que tiveram um sonho e que estavam buscando a interpretação desse sonho. Bom, e então José pergunta: vocês querem me falar, né, que sonho que vocês tiveram? E eles contam. E o primeiro a contar é o copeiro. E ele conta o sonho, José interpreta esse sonho. Depois, o padeiro conta o sonho e José interpreta esse sonho. A grande diferença aí é que a interpretação do sonho do copeiro é uma boa interpretação, né? José tem a revelação de Deus falando: daqui a 3 dias você vai ser solto e seu cargo será restabelecido. Por outro lado, a visão, né, a revelação dada a José sobre o sonho do padeiro não é tão boa assim. Ele fala: nos mesmos 3 dias você vai ser chamado e você vai ser executado. E dentro de 3 dias, as duas revelações, as duas interpretações acontecem perfeitamente. E aí, algumas coisas a se destacar do capítulo 40. Quando José faz a interpretação e revela o que iria acontecer para o copeiro, ele pede: o copeiro, quando você chegar lá, lembra de mim, fala que eu tô aqui, eu tô preso aqui injustamente. E o copeiro, ele é libertado e ele esquece. Ele não comenta nada sobre José e José permanece na cadeia, ele permanece preso. E a outra coisa que a gente tem que destacar aqui e trazer, né, para o nosso conhecimento, guardar na nossa memória, é a capacidade óbvia que José tinha de ter sonhos, né? É importante lembrar que logo no início da história de José, ele tem sonhos que revelam que seus irmãos se curvariam diante dele.
Isso é bem lá no iniciozinho da vida de José. Isso foi inclusive um dos motivadores, né? Foi uma das causas que fez com que os irmãos tivessem ciúme e vendessem José como escravo. Então, José tinha a capacidade de ter sonhos, ele tinha esse dom, e além de ter os sonhos, ele também tinha a capacidade de interpretá-los. E esse é o nosso cenário do capítulo 40. Capítulo 41, tá? É o sonho de Faraó. O copeiro, ele teve o seu cargo restabelecido e ele voltou a trabalhar, ele voltou a servir o próprio Faraó. E em um desses dias que ele trabalhava normalmente, Faraó teve um sonho que também o perturbou. E aí foi o momento do copeiro se lembrar, veja bem, ele saiu, ele teve o cargo restabelecido e esqueceu de José. Mas agora, depois de 2 anos, a Bíblia relata que depois de 2 anos da sua libertação, o copeiro, ele quando tem contato com essa experiência, com esse sonho de Faraó, ele conta: Faraó, existe um hebreu, existe um jovem que é muito inteligente, que é realmente diferente, que ele interpretou o meu sonho e 3 dias depois eu estava aqui, eu fui restabelecido e o padeiro de fato morreu. Ele acertou os 2 sonhos que nós contamos e tudo que ele falou aconteceu. Isso gerou interesse em Faraó e falou: não, então vamos lá, manda buscar esse rapaz e vamos ver realmente do que ele é capaz. E aí existe, né, uma fala muito importante no versículo 16 do capítulo 41, que é quando José é posto perante o faraó e o faraó pergunta: e então, você é capaz de dar a interpretação do meu sonho? Veja bem, o faraó não tinha contado o sonho ainda, isso é antes. Ele pergunta: você é capaz de dar a interpretação do meu sonho? E José, ele tem uma postura de servo, ele tem uma postura de humilde, de servo humilde. Ele fala: isso pertence a Deus, isso depende de Deus, eu não sei se eu posso. E ele coloca tudo nas mãos de Deus. Ele fala: olha, você vai me contar o sonho e a interpretação, quem vai dar é Deus, não sou eu. Eu não sou o responsável pelas respostas, eu sou apenas um canal. E diante dessa resposta, Faraó resolve então contar o sonho a Josué. E o sonho é muito bem descrito na Bíblia. São 7 vacas gordas que saem do Nilo, depois 7 vacas magras, depois 7 espigas, depois 7 outras espigas, e o sonho é muito bem descrito na palavra do Senhor. Então pega aí e lê todo o sonho. É longo, é quase um capítulo, é quase o capítulo 41 inteiro descrevendo o sonho de Faraó. Josué, ele pega esse sonho e ele entende e ele revela o significado daquele sonho para Faraó. E o significado era que haveria agora no Egito um tempo de muita fartura, 7 anos de muita fartura e depois 7 anos de muita escassez, de muita fome. E além da revelação, o conselho de José, ele segue dizendo para que o faraó arrumasse alguém, que ele precisaria de um administrador que tomasse tais atitudes. É um serviço completo. Ele dá a interpretação do sonho, diz o que vai acontecer e diz o que tem que ser feito para que o Egito permaneça bem durante os 7 anos posteriores de fome que certamente chegariam. Diante dessa situação, lá no capítulo 38, no versículo 38, existe uma fala muito interessante de Faraó. E a fala de Faraó é o seguinte: para que eu vou
arrumar outra pessoa se aqui diante de mim tem alguém que possui espírito divino, né? Faraó fala isso, usa esse termo, espírito divino, no versículo 38. E ele escolhe, diante disso, diante dessa situação, José para ser o representante dele nesse tempo de crise, né? Ou pelo menos nesse tempo de preparação. E José, ele vai administrar a terra do Egito durante os 7 anos de prosperidade e depois também durante os 7 anos de fome, né? Ele é colocado como governador somente abaixo de Faraó para cuidar dessa situação. E aí é interessante a gente comentar e fazer o paralelo com o nosso contexto, de que é um contexto completamente secularizado, né? Um contexto materialista, aonde quando envolvemos questões sobrenaturais, né, questões que envolvem o espiritual, muitas vezes somos taxados, somos entendidos como pessoas não inteligentes, né, como pessoas não intelectuais. Hoje o nosso cenário que algumas pessoas gostam de chamar de pós-moderno, é um cenário de poucas verdades, né, de argumentos fluidos, aonde a fé, o sobrenatural, as revelações são colocadas contra paredes e chamadas de mentirosas, de interesseiras. O que é muito importante perceber que é um contexto completamente diferente do contexto de José, né? O contexto de José no Egito, aqui nesse período, é um Egito politeísta, é um Egito e é um mundo que em geral considera as pessoas místicas, né? Os sacerdotes, aqueles que têm algum tipo de contato com o sobrenatural, pessoas sábias, né? Pessoas habilitadas a governar e muitas vezes pessoas prósperas. E o faraó, ele vê essa oportunidade em José. Perceba que o faraó, ele não se converte, ele não entende, né, que o nosso Deus, o Deus dos exércitos, é o soberano. Não é isso, né? O faraó simplesmente vê ali uma oportunidade, ele percebe que tem alguém que é realmente experiente em administrar, já havia administrado a casa de Potifar, já havia administrado a carceragem, e é alguém que sem dúvida nenhuma tem uma centelha divina, tem um espírito divino, porque já havia interpretado o sonho de 2 pessoas anteriormente e havia acontecido da maneira e no tempo como ele havia falado. Então o faraó se aproveita disso para colocar José como o governante abaixo dele de todo o Egito. E aí, algumas coisas que é importante a gente lembrar. É muito importante ter esse conhecimento no nosso arsenal bíblico. É que depois que Josué foi nomeado como governador, houve uma grande festa, houve uma posse, houve uma mega cerimônia. E José, ele ganha um nome egípcio. Isso mostra como ele estava inserido naquela cultura, como ele falava aquela língua, como ele era fluente no novo idioma, como ele realmente era uma pessoa que entendia do lugar aonde ele estava vivendo. Ele recebe um nome, ele vai ser chamado de Zafante Paneia, é o nome que José recebe. E além de um novo nome, né, ele também recebe uma esposa. Ele recebe uma esposa egípcia chamada Asenate. E é dessa mulher que serão gerados os filhos Manassés e Efraim. Manassés e Efraim, no futuro, serão nomes, né, das tribos que irão compor a nação de Israel. E olha que interessante, é o significado do nome Efraim. Efraim significa Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E isso tem tudo a ver com o título da nossa aula,
que é Deus faz prosperar o homem de fé. O próprio José percebe que é um homem próspero e coloca o nome do filho dele, Efraim, significando isso: Deus me fez prosperar na terra em que tenho sofrido. Isso é uma lição muito importante para a gente. Perceba que José, ele tem consciência de todo o seu sofrimento, mas também tem consciência de toda a sua prosperidade numa terra estrangeira, e hoje esse homem é governador do Egito, somente abaixo de Faraó. E agora, no capítulo 42, nós precisamos refletir sobre a fome, né? Passaram-se os 7 anos de fartura e José administrou muito bem. José usou várias estratégias fantásticas para manter o povo do Egito a salvo. E aí a gente consegue perceber que ele não manteve só o povo do Egito a salvo. O Egito foi, nesse momento, o refúgio, era o lugar onde as pessoas iam para comprar comida, para comprar grãos, porque em nenhuma outra área daquela região havia comida, porque foi uma grande seca, foi um momento de muita escassez. Então, José não salvou somente o Egito, ele salvou toda aquela região, inclusive a região de Canaã. E as pessoas de Canaã iam até o Egito comprar trigo, comprar grãos, para que pudessem não morrer de fome. E dentre as pessoas que visitavam o Egito em busca de comida, em busca de esperança, estavam os irmãos de José, aqueles irmãos que haviam vendido-o como escravo. E aqui no capítulo 42 relata que os irmãos tinham ido comprar trigo no Egito e que José, logo de cara, quando eles chegam na presença dele, José reconhece os seus irmãos, só que eles não o reconhecem, né? Perdão, gente, me embolei aqui. Enfim, José sabe que eles são os irmãos, mas aqueles irmãos não percebem que é José, não Josué. Pronto, agora tá tudo certinho. O português e o nome do nosso personagem é José, ok? José percebe que eram seus irmãos, e aí no versículo 13, existe para mim aqui, é o momento, talvez um dos momentos mais dolorosos da vida de José, que é quando ele faz uma série de perguntas, né? Ele começa a pressionar os irmãos, falando: não, vocês são espiões, vocês estão aqui para espionar, qual é a verdadeira intenção de vocês? E aí os irmãos tentam se justificar, e eles se justificam contando a história deles. Falam: não, nós somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um está em casa com ele, o mais novo, e um já morreu, né? E esse um que já morreu é José, né? E ele está ali escutando a história da boca dos irmãos, e eles falam: ó, nós não somos espiões, nós somos pessoas boas, nós estamos aqui somente por comida, queremos comprar comida, temos dinheiro, e nós temos pai, nós temos família na terra de Canaã, nosso pai já é idoso, temos um outro irmão, nós somos 12 filhos do mesmo pai, ainda temos um irmão que também já morreu. E isso pesa muito em José, com certeza, tanto que em pelo menos 2 ou 3 momentos durante esse trecho que estamos estudando, José, ele se retira, né? Ele se retira para chorar, ele fala alguma coisa, né? Inventa algo, né? Tem que sair, manda que os irmãos saiam, ele faz alguma coisa porque ele precisava chorar, porque ele sabia que aqueles eram os irmãos não o reconheciam, e aí o José, ele passa a ter algumas atitudes muito interessantes. Ele acusa os irmãos de espionagem para ver até onde eles iam, qual seria a história, e ele escuta, falando: ó,
nós temos um irmão que morreu, que era o próprio José. E aí, ouvindo essa história, o José, ele faz algumas propostas, né? Ele queria ver o irmão mais novo. Ele queria ver o irmão mais novo e ele queria saber das notícias do pai. Ele queria, de alguma maneira, ter mais informações. Ele fala o seguinte: vocês não vão sair daqui até eu ver esse irmão mais novo de vocês, para eu ter certeza que vocês estão falando a verdade, porque vocês ainda não me convenceram. Ele manteve os irmãos presos durante 3 dias, e após o 3º dia ele chegou lá falando assim: olha só, eu sou temente a Deus, eu temo a Deus, e eu quero que um de vocês fique aqui preso, enquanto os outros vão levar trigo, né? Vocês vão aqui, vocês compraram, vocês vão levar isso aqui que vocês pagaram, e leva lá para casa de vocês, mas quando vocês voltarem aqui para pegar o seu irmão, eu quero que vocês tragam o seu irmão mais novo, porque eu quero vê-lo para confirmar se isso é verdade. Vai, leva a comida, alimenta seu povo, alimenta sua família, mas voltem aqui com esse irmão mais novo. E isso acontece, os irmãos voltam deixando e contam tudo para o pai, Jacó, que é completamente contra a essa linha de raciocínio, é completamente contra a esse plano. Ele tem Benjamim como o filho caçula, como o filho mais novo, é o filho querido, assim como era José, né? Benjamim agora é mais novo do que José, mas o que une, assim, né, de maneira mais forte esse amor, né, que Jacó tem tanto por José, tinha por José, quanto por Benjamim, é o fato dos dois serem filhos de Raquel, que é a mulher verdadeiramente que ele amava. Ele tem outros filhos, os filhos de Lia e os filhos das servas de Lia e de Raquel, mas Raquel era a mulher que ele verdadeiramente amava. Era a mulher que o seu tio Labão o enrolou, né, durante vários anos para que ele pudesse ter em casamento. Ele trabalhou 7 anos e aí ganhou Lia, a irmã mais velha, como esposa. Depois teve que trabalhar mais 7 para ter Raquel. Então Raquel de fato era a mulher que Jacó era apaixonado, e José e Benjamim eram filhos dessa mulher. Os outros filhos também eram filhos, eram legítimos, mas eram os filhos de Lia e das escravas de Lia e de Raquel. Raquel gerou Benjamim e José. Como Jacó achava que José já havia morrido, só lhe restava Benjamim. E isso fez com que ele ficasse muito receoso de liberar Benjamim para voltar ao Egito e assim comprar mais comida, libertar o irmão que ficou preso e depois retornar. Ele estava com muito medo, ele estava com medo demais. Só que os seus filhos, né, os irmãos de José, pressionavam o pai falando: pai, ou é isso ou a gente morre de fome. Deixa que a gente leve Benjamim, nós vamos cuidar dele e a gente vai voltar são e salvo, todos os irmãos e com trigo, e vai ficar tudo certo. Mas Jacó era relutante e precisava escolher, ou entre fazer todo aquele clã, toda aquela família morrer de fome, ou arriscar a vida do seu filho mais amado, Benjamim. No final das contas, Jacó tem que ceder, e eles voltam ao palácio com Benjamim, e eles têm mais uma vez contato com José. E aí eu quero destacar o versículo 26 do capítulo 43, que já é o nosso último capítulo, que é onde a Bíblia revela que ao chegar na presença de José, todos os irmãos se curvam. Todos os irmãos se humilham diante de José, da mesma maneira como José havia sonhado e havia revelado a ideia do sonho anos atrás. E aqui no versículo 26 do capítulo 43 acontece o cumprimento dessa profecia. E após isso, todos os irmãos
reunidos. O José, ele tem que sair mais uma vez, ele inventa mais uma desculpa, sai porque ele sente vontade de chorar, ele fica muito emocionado ao ver todos os irmãos reunidos. E José serve um almoço a todos eles. E assim se encerra o nosso capítulo 43. É importante dizer que mais acontecimentos, né, virão a partir desse contato, né, desse reencontro entre José e seus irmãos. Outras coisas vão acontecer, ainda tem mais coisa por vir, mas o nosso tema de hoje, né, a nossa ideia de hoje é terminar aqui nesse almoço que José faz para todos os seus irmãos, entender que ele teve filhos no Egito, entender que ele se casou, que ele adotou durante boa parte da vida outro nome, de que ele prosperou, de que ele se tornou um funcionário da coroa, né, um funcionário ali do Estado, de que ele tinha profundas raízes naquela cultura, de que ele havia passado mais tempo da vida dele no Egito do que nas terras de Canaã, e isso fazia de José um homem capacitado, um homem que andava com Deus e era possibilitado para servir e ser bênção ali naquela cultura. E eu já me coloco aqui à disposição dos irmãos para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer acréscimo, né, que os irmãos queiram fazer aqui nesse nosso estudo. Fiquem à vontade. Como eu disse, foram alguns apontamentos, algumas contextualizações dos capítulos 39 a 43 do livro de Gênesis, e eu espero que isso abençoe a vida de vocês. Leiam a Bíblia, orem, eu estou aqui à disposição para qualquer dúvida, e bom culto a todos, né? Que nós possamos aí de casa, na segurança de casa, respeitando as ordens governamentais, que nós possamos, né, cuidando uns dos outros, né, mostrando aí esse carinho uns pelos outros, que a gente possa de alguma maneira, né, ativar a nossa criatividade, o nosso senso de responsabilidade para descobrir uma maneira de manter a comunhão nesses tempos tão difíceis. Eu gostaria de encerrar esse vídeo deixando a seguinte mensagem, né? Hoje é domingo, hoje é o domingo da ressurreição, é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, aquele que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, carregando consigo tudo aquilo que nos condenava. Ele é o nosso Salvador. Mas há muitos anos, como os irmãos sabem, na Páscoa judaica, né, a Páscoa é uma festa anterior a Jesus. O povo judeu já celebrava essa Páscoa, mas naquele momento o Senhor mandou que o seu povo ficasse dentro de casa, porque o anjo da morte passaria no Egito carregando a vida de todos os primogênitos, mas daquele povo que tivesse a porta marcada com o sangue da maneira como ele havia ordenado e que permanecesse em casa, ele pouparia. Então, veja bem, isso não é nenhum tipo de profecia, isso não é nada nesse nível, isso é apenas uma reflexão para que você pense sobre isso e que nessa Páscoa você reflita, você relembre, você cresça espiritualmente, mas que assim como aquele povo hebreu teve que ficar em casa de porta fechada, eu peço que você também fique em casa e se cuide, crescendo na graça, no conhecimento, no poder de Jesus Cristo, tá bom? Bom domingo a todos.